sejam bem-vindos a mais um podcast do programa Cuidar Também de Quem Cuida Tão Bem. Eu sou Eunice Beatriz Martins Chaves, sou médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e hoje estou como coordenadora deste programa. O nosso programa ele se divide em cinco grandes eixos, que é a saúde física, saúde mental, saúde espiritual, financeira e saúde nutricional. E hoje nós vamos falar sobre a saúde espiritual, caminhos de autocuidado em saúde, e para isso nós temos dois importantes convidados aqui entre nós, que é a enfermeira Luciana Desorzi, que é doutora em Ciências Médicas pela URGS e coordenadora do Núcleo de Espiritualidade, de Estudos Interdisciplinares de Saúde e Espiritualidade, o NEISE. E o professor Emílio Moriguchi, médico geriatra, professor da Unidade de Geriatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, responsável por introduzir a geriatria no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e também fundador da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade da URGS. Sejam bem-vindos. Espero que nosso encontro de hoje seja muito frutífero, porque é um assunto extremamente importante. As pessoas não valorizam a espiritualidade, mas é uma parte fundamental das nossas vidas. E vamos iniciar então falando sobre a relação da espiritualidade com a saúde. Bom dia a todos, né? Obrigada, Eunice, aí pelo convite. Então, para nós nos falar, né, professor, de um tema que é muito caro, assim, para o nosso núcleo, né? O eixo central dele. Então, o NEISE, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre o NEISE, né? O NEISE, ele foi fundado ali em torno dos anos 2011, né, durante o processo de acreditação. Um pouquinho antes, né, um grupo, a gente brinca que nós somos os sócios fundadores do NEISE, né, eu, a Maria Alice Abreu, a Marta Góes, a Márcia Weissarmer, o Juglas, cada um desenvolvia uma ação relacionada à espiritualidade em saúde no hospital. Nos encontramos num evento na URGS e a partir daí voltamos para o hospital com o firme propósito de desenvolver ações que estavam acontecendo aí no mundo todo, também dentro da nossa instituição. E de lá para cá, então, a gente vem trabalhando com esse firme propósito de desenvolver ações de educação para os profissionais de saúde, né, na área de espiritualidade e saúde, né. Nós começamos com as oficinas de arte e espiritualidade, né, lá em 2009, e agora nós já estamos aí com uma trajetória bem longa nisso. Eu acho que é bem importante também falar, né, professor, que nós adotamos, né, como um referencial básico para nossas ações no NEISE, né, um conceito que é vindo de um consenso internacional, de que espiritualidade, né, ela é uma dimensão dinâmica e intrínseca de todo ser humano, né? Ela está ligada a como a pessoa busca significado e propósito para o seu viver, e também na transcendência, na conexão com o sagrado, aquilo que nos alimenta, né? Nos fortalece para o viver, seja a nós mesmos, seja no contato com todos que estão no nosso entorno, com a natureza, né, e com a presença de todos, né. Então essa é a base, né, que a gente utiliza no NEISE, e a gente entende que ela é exercida de uma forma diversa e individual, ou seja, a gente precisa aprender a perguntar para cada um como compreende, né. E eu acho que nesse sentido o professor também pode complementar também com a sua compreensão aí, como vem trabalhando, né. Olha, realmente a espiritualidade para mim é o que nos faz estar aqui, né? A gente tende a separar a espiritualidade do resto, vamos dizer assim, né? Como foi dito no começo, e isso é uma coisa técnica para facilitar teu entendimento, mas na verdade nós somos uma coisa só, né? Física, espiritual, mental, nutricional, tudo. E eu acho que uma coisa muito importante, que a espiritualidade, como foi colocado pelo conceito, uma coisa intrínseca, é nossa, eu diria assim, a nossa alma que nos move, o espírito que nos move. E vou contar uma experiência pessoal minha, porque apesar de ter estudado bastante tempo nessa área de espiritualidade, provavelmente só fui me dar conta o que realmente é espiritualidade dias atrás, quando faleceu meu pai. Meu pai, graças a Deus, foi exemplo para mim, e ele esteve lúcido até o último dia, até que no dia que ele faleceu, eu almocei com ele, e eu sempre pedia conselhos para ele, porque ele estava com 99 anos, lúcido, e ele sempre tinha uma palavra boa para me dar, e ele sempre foi meu mentor. E aí a gente almoçou e tal,
E ele disse que ia fazer uma siesta como sempre faz, né? E ele foi descansar, né? E eu vi que ele estava meio cansado. Disse: pai, tu tá bem? Eu tô meio cansado, né? Tô meio cansado, mas vou me deitar. E eu levei ele para deitar, porque estava fraquinho, então levei ele. E eu fui vendo que a respiração dele ia diminuindo, ia falar: pai, aí ele voltava a respirar, e voltava a respirar. E aí eu logo chamei minha irmã que mora perto. Disse: olha, mano, o pai acho que não está bem, porque está respirando pouco, e ele nos deu diretriz antecipada de vontade que não queria ser levado para o hospital, queria morrer em casa, mas ele estava tão bem, né? E eu, cada vez que ele diminuía a frequência respiratória do pai, ele voltava a respirar. E daqui a pouco minha irmã falou assim: mano, deixa ele descansar. E eu no começo não me dei conta, mas aí eu entendi e deixei, ele foi parando de respirar, né? E a gente rezou junto, né? Foi interessante porque ele era muito religioso, tinha orações que ele gostava. E quando a gente terminou de rezar junto, ele deu o último uma inspirada e parou, né? A mãe estava junto também. E aí, é claro que, né, como filho, pai, claro que não respondia, né? Aí eu me dei conta, o espírito dele se foi. Estou vendo o corpo aqui, mas o corpo é corpo, né? Só que assim, a gente, durante a vida, nós somos uma coisa só, né? Era o corpo dele que, né, que fazia o espírito, né, passar as coisas para nós. E aí fiquei, claro, né, com o filho muito triste no primeiro momento, mas por outro lado, né, puxa vida, ele está numa dimensão certamente mais libertadora que a nossa, né, porque a gente está preso nesse corpo aqui, né, e esse corpo nos limita de muita coisa, né. A gente tem dor, tem sofrimento, tem, né, sentimentos que nos limitam. Então, assim, eu aí fui entender o que é realmente espiritualidade. Espiritualidade é exatamente trabalhar com o que nos move, o que nos faz ser gente, faz cada um de nós. E isso é a espiritualidade e é a coisa mais importante, né? E durante o velório também um monte de gente veio conversar comigo. E o pai era muito religioso, né? Muito espiritualizado. E quase todos diziam assim: olha, ele tinha uma força interior, uma fé, tal, e todo mundo falava nisso, né? Claro que a parte profissional também, mas e eu disse: puxa vida, como a espiritualidade que ele viveu foi tão intensa e conseguiu transmitir tanta energia, tanta coisa positiva para o mundo, para as pessoas, né? Então eu acho a espiritualidade uma coisa tão importante, e ao mesmo tempo, como trabalho com espiritualidade, a gente, né, como médico e também membro de sociedades científicas, todo mundo pergunta: pô, Maria, tu fala de espiritualidade, mas isso aí é uma coisa que é papo de padre ou é de médico? Eu digo: não, não é papo nem de padre nem de médico, é papo de ciência, né? E eu, não sou eu, né, mas várias pessoas escrevem na literatura. E hoje em dia nós temos tantas evidências na literatura que a espiritualidade é importante para a saúde integral das pessoas, e conceito de saúde, né, pelo MS, é bem-estar, né, físico, né, mental, né, e inclui espiritual também. Então, é sentir-se bem, não é ausência de doença. Nós podemos ter doença, mas sermos saudáveis, né? E para isso espírito é importante. Então eu acho que essa questão da espiritualidade é fundamental. E nós temos tantas evidências que a espiritualidade é fundamental para a saúde integral da pessoa humana hoje, que eu digo assim, que seria até uma irresponsabilidade nossa, enquanto profissionais de saúde, a gente não falar da espiritualidade e não trabalhar a espiritualidade. Tanto é que, graças à força maior, né, graças a Deus, nós somos os fundadores da Comissão de Saúde, Espiritualidade e Saúde do Conselho Federal de Medicina. Nós conseguimos convencer o pessoal do Conselho Federal de Medicina, que é a nossa classe, né, médicos, e os médicos são muito céticos, né? Muito. O médico é bicho triste, né? Eu posso dizer porque eu sou médico, né? Tudo, né, tem um questionamento, cada um tem a sua razão, mas se tem uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo tem que aceitar, porque isso é verdade, é a questão da espiritualidade impactando diretamente a questão da saúde integral da pessoa. Então, assim, desculpe que fiquei meio longo, né, mas eu acho muito importante essa questão da espiritualidade. Bem importante. E eu, hoje, após o falecimento do pai, finalmente acho que consegui compreender bem por que é tão importante a gente trabalhar com a espiritualidade.
E eu queria, Eunice, fazer um comentário também em respeito, né, à partida do pai do professor Moriguchi, assim, dizer assim, o quanto uma fala dele, né, durante a pandemia nos ajudou. Eu me lembro, professor, você vai recordar, né, que o senhor perguntou para ele que estava todo mundo envolvido numa situação mais assustados, né, com todo esse início da pandemia. E eu me lembro do professor dizendo, não, meu pai me disse que assim como ele, né, que superou a guerra, né, vocês também vão superar a pandemia porque vocês têm um firme propósito do bem. E aquela frase, assim, calou tão fundo, né? Para mim, realmente atingiu muito profundamente a minha espiritualidade e me fortaleceu para estar lá todos os dias, corajosamente, porque acho que todos nós, né, tivemos que ter muita coragem para estar todos os dias no hospital, e acho que é a partir da nossa espiritualidade, do nosso processo de autocuidado, que a gente realmente está lá no hospital para cuidar melhor do outro. Com certeza. E a gente sabe, assim, os estudos demonstram isso, que as pessoas que têm espiritualidade, elas, com os quadros semelhantes, melhoram muito mais rapidamente dos que não têm, né? Então, acho que é sempre importante a gente lembrar disso. E um exemplo bem simples que eu gosto de dar, assim, se a gente pegar um banquinho, né, com 3 pés, saúde física, mental e espiritual. Se um dos pés não tiver sendo desenvolvido, o banquinho cai, né? É um exemplo bem simples, assim, bem chão, mas que fala, assim, da importância da gente ter, né, todas as dimensões bem desenvolvidas. É muito e importante cuidados, isso. Né? Os profissionais terem essa atenção, né? Que bem que o professor está falando, né, Eunice, da gente saber que a gente precisa se preparar bem para também questionar os pacientes sobre essa premissa que é tão importante para cada um de nós, né? E acolher essa dimensão quando o paciente nos traz, porque às vezes, como profissionais, a gente sabe, assim, muitos colegas, assim, desprezam e não valorizam, né, aquilo que o próprio paciente está solicitando, né? Então, essa dimensão é importante que ela também seja desenvolvida e acolhida durante os nossos atendimentos, né? E eu acho que todo mundo está se perguntando também, assim, como é que as pessoas podem integrar os núcleos de espiritualidade, tanto o NEISE quanto a Liga, né? E pensar também no seu autocuidado no dia a dia. O que vocês poderiam nos dizer? Bom, eu acho que a Liga e o NEISE trabalham, né, sempre muito juntos, né? A gente desenvolve muitas ações no hospital, né, com seminários de estudo, e, né, com momentos de encontro, ações muito perto das equipes, né, as equipes assistenciais nos demandam. E então eu acho que a premissa do autocuidado, ela é tão importante desde o início lá das ações do NEISE. E esse ano, assim, num processo de atualização das nossas informações, nos preparando para a acreditação hospitalar, né, nós atualizamos todo o nosso hot site, nós tivemos o insight de, na nossa base de referencial, incluir a espiritualidade no autocuidado, para que os profissionais possam olhar e nos remeter a seu próprio autocuidado, né? Como que nós conhecemos a nós mesmos, né? Ou trabalhamos o nosso autodesenvolvimento, a nossa autodescoberta, o nosso autocuidado por meio das nossas escolhas, né? Para nos fortalecer, para estar lá no dia a dia. Mas também, ao conhecer a mim mesmo, eu tenho que saber que quando eu vou cuidar do outro, eu tenho que aprender a ouvir o outro, a ouvir a história de vida do outro, o que é importante para o outro, para que eu possa juntar aquilo que ele está me dizendo, que é importante para ele, com a bagagem de conhecimento científico, mesclando no processo do plano de cuidados. Então, falar com o paciente sobre a sua própria espiritualidade é também recordar com ele esse processo de autodesenvolvimento, para que ele possa se fortalecer, enfrentar o momento do adoecimento, né, e levar também nesse plano para fora do hospital aquilo que é importante para ele. Eu acho fundamental nessa parte de a gente, como profissional de saúde, poder ajudar o que nos procura. Mas para a gente poder fazer isso, a gente tem que estar bem, né? Porque se a gente não está bem, a gente não consegue fazer isso.
E acho que todos nós, né, independente de ser profissional de saúde ou não, nós estamos aqui no mundo para fazer o bem, né? Acho que essa é a premissa principal, né? Para que a gente está aqui, né? A gente está aqui para fazer o bem, né? Isso é uma coisa que eu cresci com isso, né? É claro que, como falei, a influência do pai é importante porque, né, eu sempre trouxe essa linha. E para fazer o bem, ele sempre disse para nós, né? Para fazer o bem, tu tem que estar bem primeiro, porque tu não vai fazer o bem se tu não está bem. Ele dizia assim, tu tem que estar bem primeiro. E realmente, eu acho que é muito importante se cuidar, a gente sentir-se bem, né? E eu sempre me pergunto de manhã se eu estou bem, porque quando eu acordo, a primeira coisa que faço é aquele meu propósito de vida, né? Dar uma passada no dia. E hoje em dia é interessante que a gente vai evoluindo com a tecnologia, tem aquele do celular que me dá toda a agenda do dia, onde eu faço isso. Mas aí eu vejo, olha, eu vejo e repasso mentalmente, né? E quero fazer bem feito e bem para todos. E eu sempre, todos os dias de manhã, passo na internação dos pacientes, né? E aí me recordo de alguns pacientes com seus problemas, né? E querer levar uma palavra de conforto, de bem. Mas para isso a gente tem que estar bem, né? E às vezes a gente não está bem, né? Às vezes a gente não está bem. E uma das coisas que eu já aprendi que é ruim para a gente é guardar rancor tal, e ficar não necessariamente com raiva, mas assim, tá desconfortável com uma situação. E se a gente tem isso, a primeira coisa é resolver isso, né? E está bem provado, isso tem evidências bem científicas, que uma das piores coisas para a nossa saúde é rancor, raiva, né? A vontade de que o negócio não está bem e a gente não dá bola para isso levar adiante. Não. Né? Primeiro a gente tem que resolver isso. Então, quando me dou conta disso, isso é claro que foi aprendizado. Se eu estou com um problema com alguém ou problema com alguma situação, pode ser do nada, tá? E às vezes as pessoas se assustam. Pô, eu vou pedir desculpa. Desculpa, tá? Pô, Marcos, tu tá pedindo desculpa de quê? Te lembra aquele dia tal, a gente discutiu e eu fiquei super mal. Ah, tá. Eu também fiquei mal. Mas você está pedindo desculpas, tá? Então nós vamos ficar bem com isso também. E tem situações também dentro do hospital, né? Que a gente às vezes não está contente. E aí vou falar com o responsável e tal. E a gente estando bem consegue ajudar melhor os outros. Então acho que essa questão de estar bem primeiro a gente estar bem, né? E para isso a gente tentar trabalhar com esses sentimentos que não fazem mal para a gente. E através disso poder ajudar os outros, né? Buscar o que cada um precisa para ser mais feliz no fim, mas assim para poder atender as necessidades de cada um, que é bem diferente. E para isso é muito importante a gente, quanto profissional de saúde, saber abordar essa parte espiritual de cada paciente, né? Isso a gente tem trabalhado na Liga, né, com os estudantes da área de saúde, porque não é só medicina, é enfermagem, psicologia, odontologia, educação física, em todo mundo. Então, desde jovens, desde a formação, saber trabalhar que não é só fazer o diagnóstico clínico, vamos dizer assim, físico, né? Mas também fazer o diagnóstico espiritual, que na verdade não dá para separar, é tudo junto. É bem isso, né? E nesse sentido, Eunice, assim, tu fez uma pergunta assim do núcleo da Liga. Em 2019, nós criamos a Rede Brasileira de Núcleos e Grupos Interdisciplinares de Espiritualidade, que reúne grupos e núcleos de todo o Brasil. E depois com a pandemia a gente deu uma parada e a gente retomou ano passado e agora recentemente com mais força, né, os encontros da rede. Nós estamos trabalhando muito fortemente aí nesse processo de criar, a partir das experiências, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, na Associação Mundial de Psiquiatria, existem diretrizes sobre espiritualidade na saúde. Então, a partir dessas experiências, nós vamos trabalhar numa diretriz específica voltada para a educação de profissionais da saúde e da educação. Então, eu acho que esses são propósitos firmes aí que a gente vê. E o processo de autocuidado está junto nisso, né? Sem dúvida. Aprender sobre a sua própria espiritualidade, né, é o que vai nos fortalecer para a gente poder abordar com o paciente e com a família, né? Bom, nós poderíamos ficar horas conversando, né? Mas nosso tempo já está esgotado. Então, eu pediria assim uma última mensagem para deixar sobre espiritualidade. Por favor, minha chefe da mesa primeiro. Professor, bom, acho que antes de mais nada, eu acho que a gente, nesse finalzinho, nessa transição de 2025 para 2026, o que a gente quer é agradecer profundamente a cada colega que nos escuta, né? A cada profissional de saúde que trabalha no Hospital de Clínicas e que faz dessa instituição uma instituição de referência
para todos nós e para o nosso Brasil, né? E para fora dele também. Então a gente quer agradecer, né? Quer desejar a todos aí boas festas nesse final de ano, que seja um ano, né, que chega com bastante paz no nosso coração, porque começa em nós mesmos, né? Com muita tranquilidade, com harmonia, com muita união das suas famílias e das equipes que nos escutam. Muito obrigada, professor. Sua palavra do professor é o nosso chefe também. Não, na mesma linha da minha chefe aqui, eu gostaria de desejar a todos que, assim, cada um se cuide, por favor, né? Cuide, porque é importante se cuidar, a gente tem que estar bem para ajudar os outros, tá? E, então, assim, tentar trabalhar a gente mesmo primeiro, né? Cada dia, porque cada dia é um novo dia, né? E aí, eu dou graças a Deus que tem noite e dia, porque se eu durmo mal de noite, pelo menos tem um dia de manhã para tentar consertar isso. Então, assim, trabalhar com sentimentos que fazem mal pra gente, como raiva, rancor, ou sei lá, um descontentamento, e tentar resolver isso da melhor forma que a gente pode, isso acho uma coisa muito importante, né? E também trabalhar com outros valores que nos fazem muito bem, que é principalmente gratidão por estar vivo, por estar com as pessoas que a gente gosta, né? Eu estava me recordando a doutora Eunice, né, que é a nossa médica lá do médicos, todo mundo do hospital, né? A gente está recordando que há mais de 50 anos atrás a gente trabalhava junto em grupo de jovens, levando essa questão de espiritualidade, né, através de canções e conversas, e isso fez a gente crescer um pouquinho, né? Depois de tantos anos. Desculpe o tempo. É verdade, é verdade. Então, eu acho que eu queria que todo mundo pudesse trabalhar nisso, de tentar trabalhar as coisas ruins, fugir, entre aspas, né? Tentar largar e ficar com as coisas boas, com gratidão, e os amigos, amizades, e fazer que a vida de cada um seja muito legal, muito boa do ponto de vista espiritual, e que a gente possa levar essa alegria de viver, essa gratidão para os nossos pacientes e as pessoas que nos precisam. Agradeço muito a presença de vocês. Tudo que vocês disseram foram coisas muito importantes para a nossa vivência no dia a dia. E a gente não consegue falar se o nosso coração não está cheio daquilo, né? Então, realmente a gente vê assim que vocês valorizam e vivem essa espiritualidade. E eu sempre acho importante, assim, procuro também iniciar o meu dia sempre com o propósito de fazer o meu melhor, não para ser melhor do que ninguém, mas porque a pessoa que eu vou atender precisa que eu esteja bem e que eu dê o meu melhor, e no final do dia agradecer, né? Eu acho que ser grato, só como o professor disse, né? Só a gente acordar já é uma coisa maravilhosa, já é um presente, né? Então, viver cada dia como um novo presente que a gente recebe. Muito obrigada, até um próximo. Obrigado, até o próximo. Obrigada.